faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. A imagem não está tão legível, mas quando você vê a foto da Rita Lee ali, você vai lá para os anos 70, garotinha, de Laçarote. Chama-se fantasia, imaginação. Mas quem é morador da Pompeia, que olha aquele quadro, você vai ver de perto, ela vai direto para a memória e traz coisas boas ou coisas nem sempre agradáveis. Nós vamos começar uma série de estudos a partir do texto das Escrituras, para tratarmos dessas questões que trazem às vezes algumas consequências na construção da família. E eu começo com um texto do Souza, do Dicionário de Teologia, que diz que judaísmo e cristianismo são essencialmente religiões da memória. Sem recordação permanente da história,
seja pela repetição litúrgica de certos gestos litúrgicos, ou às vezes até na aparente falta da liturgia, mas que é só aparente porque ela existe, ainda que de forma camuflada. Seja, porém, muito mais por meio da palavra e do ensino, a esperança se desvanece e morre. Ele está dizendo, sem que isso seja conservado na memória, trazido à memória, e aí usa o recurso da própria história e da liturgia, essa esperança, ela vai sucumbindo. E o texto de Salmo 78, 3 e 4, diz assim, é um masquil de Asaf, já falei isso algumas vezes aos irmãos. Coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Então lembre-se que a tradição era oral, era trazido à memória, aquilo era contado, e o texto sagrado era ensinado à criança a partir dos 5 anos de idade. Então, essa fé, essa esperança, era conservada através da história. Eu não sei quantos de nós fomos criados ouvindo histórias. Não só histórias ou contos, né? Mas histórias da própria família, história que os avós contavam, histórias que os tios contavam, as tias, os pais, contando a respeito da família, contando a respeito dos antepassados. Isso é memória. Isso traz a memória. Por exemplo, quem morou numa cidade de interior ou viveu infância numa cidade interior, no tempo que ainda existia trem, quando escuta um apito de trem, aquilo vem à memória. Quando você escuta uma história, as coisas vêm à memória. Por isso que judaísmo e cristianismo são essencialmente religiões de memória. Vamos precisar trabalhar alguns conceitos, é necessário, né, para que possamos conhecer melhor do que vamos falar. E a partir do próximo domingo eu vou pedir um pouco mais de tempo, porque eu gostaria, é um dos sonhos que eu tenho, é ter a participação da congregação na construção da própria palavra que nós expressamos e falamos. Cremos que isso dá mais sentido, porque traz a prática de vida para a temática. Eu começo os conceitos a partir daquilo que a própria Escritura diz em relação à questão da memória. No Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com a palavra, o verbo zakar, que é lembrar, recordar, trazer à mente, ser trazido à lembrança, ser lembrado, estar no pensamento, ser trazido à mente, fazer lembrar, relembrar, levar a lembrar, relembrar, manter na lembrança, mencionar, registrar, construir, no caso, um memorial para que possa trazer a memória. Quando você faz um memorial, na realidade, você quer que quando as pessoas, por exemplo, observem ali como quem vai para o aeroporto de Congonhas, aqueles monumentos lá, para lembrar do que aconteceu, aquele acidente da TAM. Então, o memorial tem, de certa forma, o propósito de trazer à memória um ato acontecido na história, mas que agora é memória. O Novo Testamento vai usar duas palavras que indica a questão de recordar, o pomneses, que tem a ação de recordar, lembrança, memória, e anamneses, lembrança, recordação. É aquilo que fazemos na ceia do Senhor. E quando o Senhor Jesus diz, através do texto, fazer isso em memória de mim, a palavra ali é anamnese, isso é feito através de um ato litúrgico. Nós temos um sério problema com a palavra liturgia, às vezes por falta de conhecimento mais profundo sobre o que de fato é liturgia.
Nós confundimos liturgia com papel, né? Mas quando Jesus diz que através do ato litúrgico da ceia, Ele quer ser lembrado e quer que a igreja conserve isso em memória. Algumas famílias, por exemplo, têm um almoço tradicional. Mesmo quando os pais deixam de existir, um dos irmãos assume a função, aquele almoço é mantido, e lá na frente, quando aqueles que assumiram estiverem velhos, alguém da família vai assumir, e algumas tradições são mantidas durante 100, 50 ou mais anos a partir de idade. Então, na realidade, a palavra de Deus, as Escrituras, porque nós vamos trabalhar nas Escrituras, usa a questão da memória, ou lembrar, ou a história. Quando você traz a história à mente, ela pode ser por uma ação causada, não é? Ela pode ser também por uma ação que algo faz com que você mesmo motive esta lembrança. Nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de história. E eu não vou... A nossa ênfase será a história verídica, porque alguma história pode ser imaginária. Eu trago dois autores aí, um que diz que a reconstrução sempre problemática. Problemática não é no sentido de não ser perfeita, precisar de aprofundamento, precisar saber se de fato aquilo aconteceu. Por isso que algumas verdades da história nós vamos descobrir 100, 200, 300 anos depois. Porque ela precisa ser, ela é incompleta, é algo do que não existe mais, é a busca de uma representação crítica do passado. Então, quando eu faço história, quando eu estudo história, quando eu me aprofundo na história, por exemplo, eu sempre achei e considero que os anos... Na própria história da igreja, da nossa igreja, há muito material para uma boa dissertação na área de sociologia da religião ou de qualquer outra área da sociologia, que é a compreensão dos anos 60 e dos anos 70 a partir da história da igreja. Ver mais profundamente o que aconteceu, por que aconteceu. Também é uma matéria fundamental da história é o tempo. A história é a testemunha disso. Investiga as ações realizadas pelos homens. A história é uma narrativa falsa, ou verdadeira, ou puramente imaginária. Algumas pessoas constroem uma história a partir de uma imaginação, a partir de algo que não é verdadeiro. Por exemplo, você vai se deparar com pessoas que durante um tempo da sua vida viveram e construíram uma história a partir do princípio que eu não tenho pai, meu pai morreu. E ele passou a infância, ele passou a adolescência, um tempo da vida, vocês podem procurar em registros de pesquisa que vão achar. E de repente descobre que aquela história era uma imaginação. Simplesmente ele tem um pai que às vezes não sabia que ele existia ou não, e que ele viveu uma história a partir de uma história que não era verdadeira. E toda a sua memória afetiva, ou parte da sua memória afetiva, parte da sua maneira de pensar, parte da sua maneira de sentir, parte da relação, da forma como se relaciona com a figura paterna, foi construída a partir de uma ideia, de uma história falsa. Porque uma história pode ser contada de forma falsa. É a criança que durante a vida toda foi criada como filho, e às vezes em algum momento na vida sempre vem alguém que diz: olha, você sabia que você não é filho de fulano? E o mundo desaba. Eu não sei se temos pessoas aqui, mas há pessoas que passaram por isso. E que a memória dessa pessoa começa a sofrer algumas alterações. Por isso, a história, e isso em todos os sentidos.
Isso, inclusive história social, história política, eu preciso pesquisar, eu preciso saber, eu preciso investigar, eu preciso realmente descobrir essa história. E creio como pai e mãe, inclusive na história que passamos para os filhos. Nós às vezes construímos uma história, uma imagem falsa para os nossos filhos daquilo que passamos. Romantizamos as coisas, transferimos responsabilidade a outros e a sistema, e o filho a vida toda vai crescer revoltado às vezes contra alguém da família que passou a perna no meu pai, alguém que não foi honesto com meu pai, ou um sistema bancário, um sistema político. E depois ele descobre, não, meu pai ou minha mãe, eles não tiveram capacidade, nada demais acontece, de gerenciar um negócio, por isso faliram, e nós passamos todas essas crises. Famílias são construídas assim. Famílias são construídas ouvindo, seu pai não presta. Às vezes sem dar ao filho o direito de amar o pai ou a mãe. E as memórias, como ficam? Memória. Memória é uma representação do passado, pode ser histórica, social. Tem a propriedade de conservar certas informações. Remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, né? Graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, o que ela representa como passadas. Eu creio que uma das grandes bênçãos que Deus nos dá, não sei quem já conviveu com alguém que foi testemunha ocular de um fato, de uma história. Se você já conversou com uma pessoa de 100 anos ou de 90, uma pessoa lúcida, né? A memória é precisa. Esquece se tomou café. Mas vejam como Deus conserva isso. Como é que a história que se transforma, né? Aí tem uma chamada história oral, que aí tem todo um processo acadêmico para trabalhar, para transformar isso numa ciência. Como que graças à memória, uma história, a história de fatos pode chegar ao nosso conhecimento. Um dia conversando com o Dr. Zaqueu Moreira, que é historiador da história dos batistas, doutorado em história, eu contava um pouco da história do meu bisavô, história que eu vi contada pelos meus avós. Eu vi história, eles me contaram história, meu tio me contou história até os 104 anos dele. Todas as vezes que nós conversávamos, ele contava algo do passado, algo da perseguição. Ele dizia, eu desconhecia esse fato, a história oral. Então, a memória traz isso. Agora, a questão que nós vamos trabalhar também sobre memória, que a memória é um fenômeno sempre atual, é um elo vivido no eterno presente. A história tem mais a ver com o passado, nós sabemos que é passado. Quando eu penso em história, quando eu trago para a história, por exemplo, a conclusão do meu ensino primário, tenho uma ideia ainda, lembro de algumas coisas da formatura, que antigamente tinha formatura do ensino primário, da admissão. Então, aquilo é uma história, está lá no passado. Mas algumas coisas me remetem pela memória, muito mais rápido do que a história, àquele momento. Por isso que às vezes nós lembramos do hino da escola que cantávamos quando tínhamos 10 anos. Porque a memória traz isso. Também a memória, e aí entra na questão da memória afetiva, que é a memória formada por lembranças que estão na consciência, né? A memória afetiva pode desenvolver a partir de uma percepção sensorial como odor,
um cheiro que lembra. Um som, uma música. Esses dias estava ouvindo uma entrevista da Vanderleia. Estão fazendo um show aí dos anos 60, né? E apesar, tinham o quê? 12 anos. Aquelas coisas são muito vivas na memória, né? E quando você vê fotos, imagens, sons, aquilo te remete ao passado. Nesse caso, de forma satisfatória, de forma alegre. Porque, na realidade, a memória, ela vem isso, né? Desde que tal percepção esteja ligada a um momento afetivo importante. E que isso é importante para o nosso desenvolvimento psicológico, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu tenho conversado com algumas pessoas que tiveram perdas de pessoas, de filhos, de marido, de esposas, né? À noite sonham com um cheiro. Aí não amanhece bem. Ou não, né? Depende da perda. Mas geralmente não amanhece bem. Tem coisas, eu digo que a lembrança, a memória, ela é meio mal educada, ela não pede permissão para entrar. Você está andando, normalmente você está vivendo, você está convivendo com alguém, de repente você sente um cheiro de um perfume, vê um chocolate. Antigamente existia um chamado pó compacto, né? Angel Face, né? Alguns lembram? Aquilo me lembra minha avó Yayá. Tem memórias muito boas. Tem memórias que mesmo que soframos a dor da partida, a dor da saudade, elas são muito boas. Outras não. E nós temos dificuldade em respeitar memórias. Nós temos dificuldade em respeitar a história, especialmente se tem a ver com a história de outras pessoas. Aí, eu quero o texto base. Vamos abrir nossas Bíblias. Esse é um exemplo positivo de memória. 2 Timóteo. Segunda Timóteo. Paulo fala a respeito de Timóteo, seu discípulo, e é num contexto onde essa questão da memória e da referência é muito importante. Ele fala a respeito da preocupação que Paulo tem por Timóteo, dizendo, e diz lá, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo também que habita em ti. Na realidade, quando ele fala recordar ou trazer à memória, é tendo recebido uma lembrança. Quando Paulo está preocupado com o ministério de Timóteo, ele diz, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho recebido uma lembrança. E o tempo aí é Auristo, aquele que eu ensinei, que a ação é mais relevante que o tempo. O tempo, se é presente, passado, futuro, não importa. Importa a ação. A ação é recordar
o fato que a fé que Timóteo era possuidor tem suas raízes no exemplo familiar de vó e mãe, que eram pessoas devotas, que eram judias devotas. Quando ele diz aqui, e habitou primeiro em tua avó, esse verbo habitar indica que é viver em alguém e influenciou, ou influenciar. Não só, Paulo está dizendo, olha, eu estou preocupado com o teu ministério, Timóteo, de certa forma, mas eu trago à memória a fé não fingida que há em você, que habitou primeiro em tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Quer dizer, não só elas viveram essa fé, mas elas se deixaram influenciar por essa fé, e essa fé foi passada como ato memorial a Timóteo. Quando eu brinco, que é importante, eu penso que seja, que você tenha a sua Bíblia e faça anotações, para que essa Bíblia fique para os filhos. É porque o seu filho vai conhecer um pouco da sua fé, através do que está grifado aqui dentro e anotado. Essa aqui é a do João, a da Priscila já está guardada. Eu uso geralmente 20 anos cada Bíblia. Essa. É isso que Paulo está dizendo. Em Atos capítulo 16, Atos 16, 2, diz assim a palavra de Deus, 1 e 2. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, lar dividido, do qual dava um bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Observem que a segurança que Paulo tinha em relação a Timóteo, estava muito ligada às memórias que Paulo tinha em relação a Timóteo e à própria família, ao que eles viviam. Por isso, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte, versículos 14 e 15. Na realidade, a ideia aqui é saber de quem o que temos aprendido. Ontem eu conversava com uma educadora e ela estava espantada com alguns conselhos que avós davam aos netos. Porque a avó é sempre uma referência mais adocicada, pelo menos na minha concepção, na minha experiência. E que uma avó ensina ao neto o caminho do bem. Mas as coisas estão mudando. Paulo está dizendo, tu porém permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e quem desde a infância sabe das sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quando Paulo faz isso, ele diz, olha, eu recordo, nessa minha recordação que eu tenho de você, Timóteo, é que você foi bem estruturado, e que isso traz sabedoria para você, porque a sua mãe, como judia, primeiro como judia, depois como judia crente, ela te ensina desde os 5 anos, mesmo o pai sendo grego, não tendo a experiência
do cristianismo, né? Isto mostra, ainda que possamos ter algumas ressalvas, a importância de uma mãe na formação de um caráter. Eu sei que todas as discussões de hoje em dia, porque o pai também tem que dar essa formação. Não estou me eximindo disso. Agora, a questão que eu trago é: e quando o recordar é viver se torna um recordar é sofrer? Às vezes nós observamos a ausência de pessoas, por exemplo, quando a igreja vai fazer culto de gratidão pelo Dia das Mães, alguns não vêm. Pelo Dia dos Pais. Uma vez li uma pesquisa que nos Estados Unidos eles dão cartões para que os prisioneiros possam escrever para as mães e para os pais, e geralmente o cartão Dia das Mães termina esgotando. O Dia dos Pais sobra porque eles não escrevem. Por que para uns infância traz tanta memória de alegria e para outros traz tanta tristeza? E nós queremos colocar todos na palma da mão sem considerar essas coisas. Eu contei para os irmãos uma vez que um motorista de táxi começou a falar sobre o pai, e o pai daquele homem era um déspota. Então, o ódio que ele tinha anterior, por favor. O ódio que ele tinha do pai era tremendo. E eu trago nesses slides aí, que sobre o século XX, que continua, que no século XX nenhum ano passou sem que seres humanos fossem mortos em guerras ou sofressem para se recuperar da devastação dessas guerras. É chamado o século do homem comum, escreveu Winston Churchill, porque nele o homem comum foi quem mais sofreu. O frequente destino trágico do homem comum, de mulheres e crianças, lança sombra em todas estas páginas, no caso as páginas da história do século XX. É um período de muitos traumatismos. E eu trago um autor que eu não conhecia até 2012. Eu ouso fazer uma tradução livre de alguns textos seus, porque não encontro quase material em português, todo em francês. Mas é um judeu francês. Ele desenvolveu na psicologia a teoria da resiliência. E ele diz que uma criança nunca poderá ter os pais que ele sonha. Ele fala de sonhos. Filhos sem pais têm apenas os pais no sonho. Ele foi um menino, filho de ucranianos que moravam na França, que os pais foram assassinados naquela guerra que dizem que não houve, e que judeu não foi morto. Ele perdeu os pais, depois foi para uma casa de assistência. Naquela casa de assistência quase que foram levados para os campos de concentração. Ele conseguia se esconder, e nesse se esconder, e não tinha banho, não tinha higiene, né? Até que ele foi resgatado por uma senhora, né? E diz a história, está num livreto chamado G.B. Souvian,
que ele cheirava tão mal, que deu ânsia de vômito. E ele lembrou-se que era pessoa por causa da ânsia de vômito que a pessoa teve em relação a ele. Cresceu, estudou e criou a teoria da resiliência. Mas ele diz que filhos sem pais, filhos de refugiados que perderam, filhos de pessoas que tiveram formação familiar diferente, esses pais são apenas no sonho. E ele diz que uma memória traumática é muito especial, não é uma memória normal. Ela se transforma, se amplia ou se esconde. Em nosso interior, ela deixa um traço profundamente preciso, mais que um arquivo, e se torna consistente. Às vezes, como forma de proteção, consertamos o que está em volta, mas ali está o trauma, que é real, inaceitável e que desafia a humanidade. Ninguém aceita trauma. Dia desse eu assisti uma gravação de entrevista do Ariano Suassuna, que faleceu em 2014, onde ele falava, precisava se ver a emoção que ele narrava, o assassinato do pai. E o que aquilo representou para a família. Ele tinha, acho que naquela época, 85 anos. É como o Cyrulnik disse, aquilo fica gravado. Você às vezes, até por falta de condição, de conhecimento, você meio que protege o periférico, mas ele fica ali. A exemplo daquela senhora que não gostava de chuva, e descobriu por que não gostava de chuva. Porque a madrasta colocava de castigo na chuva. E o trauma em relação à chuva era por causa do castigo. O que eu vou levantar nessas questões todas daqui para frente é que há memórias muito boas, nós vamos ver isso. E que há memórias traumáticas, como diz o Cyrulnik. E que marcam. Às vezes, essa semana estava relembrando sobre as surras, né? Ou como se fala lá na minha terra, Pisa, né? As surras, né, Arthur? E aquilo vinha sem trauma, aquilo vinha como coisa da infância. Porque se via nos pais uma tentativa de consertar, né? de ajudar os filhos. Outros não, têm traumas profundas. Por que existe por que existe estatuto da criança? Por que existe estatuto do idoso? Porque há pessoas que têm traumas profundos em relação a isso. Então, quando ele diz que o trauma está lá, ele é aceitável, é inaceitável, é um desafio para a humanidade, né? E às vezes está no nosso meio. Para quem na Igreja Dia das Mães nunca tive mãe? Minha mãe nunca foi mãe para mim. Meu pai nunca foi pai para mim. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Aí você casa e vai ensinar de certa forma seus filhos também. Vai pensando, aí vem a questão da falta do perdão, como diz Philip Yancey, né? Só a graça, o perdão, quebra o ciclo do rancor. Porque às vezes as memórias estão ligadas a rancores. Então, quando a gente pensa sobre a questão das memórias, a gente vai trabalhar isso nesses próximos domingos, né? É a questão de que nem todo o caso é como de Timóteo. Casamos e nos damos em casamento com pessoas que têm seus traumas. Filhos, pessoas que têm trauma profundo de aniversário, pessoas que têm memórias feridas de Natal, por exemplo, de casamento, de infância, do dia que ficou esquecido da escola, ou do dia que se perdeu na praia. Porque a questão não foi ter ficado perdido, foi que as pessoas demoraram a perceber que estava perdido. Né? E
alguns passaram por esqueceram de mim, 1, 2, 3, 4, né? E nessas coisas. Então, mas a gente tem que terminar sempre com uma palavra de esperança, né? Eu trago algumas sugestões que podemos, a partir desse assunto, começar a pensar. Primeiro, reconheça o fato, reconheça a memória traumática. Tem um pontinho na minha vida que ali não é muito, que é meio não me toque. Ah, porque eu não gosto de determinado alimento, ainda que ele seja bom, porque eu lembro que aquilo descia. Eu preciso lembrar disso. Busque amparo em Deus. Vamos lá no Salmo 91. Eu sei que vocês não são aqueles que põem o Salmo 91 na entrada da casa aberta, né? Guardam no coração, né? Fica amarela a página. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Apesar de todos os traumas que possamos ter, das memórias afetivas, às vezes doídas, nós somos privilegiados porque temos Deus e temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a isso, né? A sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha força, o meu Deus em quem confio. Ele é a minha confiança. E o Salmo 46, 1 diz: Salmo 46, verso 1: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, eu posso começar a lidar, e eu sei que muitos fazem isso, lidar com os traumas, com as memórias nem sempre agradáveis, né? Aquela surra que papai me deu que foi injusta. Aquele dia que meu pai disse que eu estava mentindo, mas que eu não estava mentindo. Aos 7 anos tem aquela fantasia, a gente confunde um pouco a verdade. Eu levei 2 surras por causa disso, que dói até hoje. Mas ela fez para eu não mentir, né? Meu pai não batia, minha mãe não fez mal não, né? Mas nós temos socorro de Deus. Seja grato a Deus que conservou a sua vida. Engraçado, esse homem tornou-se psiquiatra, esse Boris Cyrulnik. E os quatro sobreviventes daquele abrigo, mas foram somente 4, porque os outros foram, diz a fantasia que foram mortos, né? Que há quem diga que não houve nada disso. Todos foram médicos. Ele foi ser psiquiatra, por quê? E os outros foram para a medicina. Ressignifique a lembrança. Observe o que sente. Vamos dar um sentido diferente. Converse sobre o assunto. Não se deixe intimidar. Vamos enfrentar isso, né? Eu numa classe sobre aconselhamento, contando um pouco da infância, eu já falei isso para os irmãos. Aos 5 anos, a moça que trabalhava para os nossos vizinhos morreu engasgada e morreu nos meus pés. Tinha 5 anos. Até hoje eu tenho pavor de quem está engasgado do meu lado, que eu vou logo para cima, né? Dá a impressão que a gente atrai, né? Mas aquilo representou um trauma, né? Diz ali nasceu o Salvador, aquele que tenta ajudar as pessoas, porque eu me vi totalmente, eu tinha 5 anos, gente, totalmente impotente vendo Rosa, eu lembro o nome dela, lembro do sepultamento, lembro da cor do caixão. Então foi um trauma para mim. Eu tinha 5 anos. Aí a gente conversa sobre isso. E, na época não se tinha psicólogo. Na época não se falava essas coisas quase, né? Há 54
4 anos atrás, 54 anos atrás, não se falava dessas coisas, né? Converse sobre o assunto, busca apoio pastoral. Busca o apoio pastoral, busca o apoio de um pastor que você possa conversar. Busca apoio clínico, se necessário. Às vezes a questão é mais complexa e o próprio pastor teria que indicar você a isso. Não crie resistência à psicoterapia. Vá cuidar disso. Não vá criando filhos, formando netos. Isso pode ser trabalhado. E como diz aquele hino que vocês conhecem, né? Já estão aí cantando? Levante a cabeça, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Não é? Não é? Eu ia trazer uma música, não na música do Berto Gil, se vou trazer isso para começar a cantar na igreja. Vai dar problema. Mas é nesse sentido, sabe, gente? A gente está brincando um pouquinho com essas coisas são sérias. Para muita gente, infância é um paraíso, adolescência para outros é um grande trauma. Né? Nós estamos fazendo a campanha só até agora, parece que só uma das pessoas trouxeram fotografias e coisas da lembrança, da memória, para tornar mais lúdica as coisas, né? A gente vai montar isso. Mas o que eu gostaria que vocês pensassem com isso, além da tentativa de nos compreendermos melhor, é sem dúvida tentar observar um pouco a história do outro. Né? Talvez alguns traumas possam ser desencontros da história, ou má interpretação da história, ou confusão da história, ou uma história que não era verdadeira. Né? Às vezes você pode ficar traumatizado por uma coisa que você descobre, mas que tolice minha, aquilo não aconteceu assim. Então, ore sobre isso, converse com Deus, converse com o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. E não deixe de vir aos cultos por causa disso, né? Mas nós vamos tentar trabalhar um pouquinho nisso, porque eu tenho observado ao longo da vida pastoral isso, e eu trago sempre as coisas que é resultado daquilo que Deus coloca no coração e daquilo que eu observo, né? No dia que eu não conhecer mais a minha comunidade, eu não sirvo mais para ser pastor. Por isso que todos nós temos um limite, algumas crises são passageiras, passam até de tempo, mas se houver algo interessante ao assunto, alguma matéria, algum artigo, passa para mim e conversa sobre isso. Mas é preciso também respeitar isso na vida das pessoas. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. E hoje nós temos almoço e vamos cantar, trazer à memória aquilo que dá esperança. Toma.
pela tua mão, tratar das nossas memórias, da nossa história, de modo que possamos experimentar sempre da vida abundante que temos em Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.